Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Pod Live já está no ar. Eu sou o John. E oi, Van, paz do Senhor, tudo bem? Oi, John, a paz do Senhor. Bem-vindos. Mais um Pod Live no ar. Estamos muito felizes por estarmos aqui mais uma vez. Muito especial o dia de hoje. Hoje é comemorado no mundo todo a Páscoa e hoje nós temos um conteúdo especialíssimo, como vocês conseguiram ver, todas as chamadas que nós fizemos diferentes esse mês. Nós tivemos um mês incrível, trouxemos vários testemunhos femininos, terapeutas, testemunhos incríveis, e hoje nós trouxemos uma pessoa super especial. Ela vai trazer uma palavra, um estudo bem profundo, bem bacana para vocês, sobre a verdadeira Páscoa, que é o que traz o nosso sentido de vida e faz parte da nossa fé. Van, com você. Hoje nós trouxemos esse conteúdo super especial para vocês, né? Trabalhamos bastante para esse conteúdo vir até vocês com esse tema super especial e nós trouxemos para vocês nesse dia o pregador Chamoni, né? O pregador Vinícius Chamoni, para falar com vocês hoje sobre a verdadeira Páscoa. Vem para cá, Vinícius. Olá, Vinícius, seja muito bem-vindo! Pessoal, paz do Senhor Jesus a todos vocês, a Vanessa, ao John, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês poderosamente, tá? Primeiramente, um prazer para mim poder estar aqui, podendo participar desse momento com vocês. Agradeço muito a Vanessa pelo convite, né, que fez essa ponte para podermos estarmos aqui e falar sobre esse assunto que é tão importante, né, que vem sendo deturpado por muito tempo, onde as pessoas hoje, os próprios cristãos, não sabem o verdadeiro significado sobre a Páscoa, né? E eu fiquei muito feliz pelo convite e principalmente poder abordar sobre esse assunto que é de suma importância para a gente aí. Que bom. Nós que ficamos muito felizes por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Pode prosseguir, se apresente para a gente e fale para o pessoal quem é você. Ok. Bom, pessoal, como foi dito, eu sou o Vinícius Chamoni, eu tenho 32 anos, eu sou de Montes Claros, Minas Gerais, só que tenho 2 anos, aproximadamente, que eu estou morando aqui na cidade de Nova Serrana, e aprove ao Senhor, há 12 anos atrás, né, me trazer do mundo, a graça me alcançou, me colocou dentro da igreja, Deus, com um ano, me levantou como um pregador do evangelho, e com o passar do tempo, eu fui me descobrindo, né, esse lado mestre também no ensino bíblico, e no lado itinerante também. Hoje também eu sou um pregador itinerante, né, eu viajo pregando, levando a boa semente aos corações, e estamos aí já há 11 anos falando de Jesus, para a glória do Senhor. Que bênção. É um prazer ter você aqui com a gente. Tenho certeza que você vai trazer muito conhecimento. E a galera que está assistindo a gente aqui agora, se tiver alguma dúvida, já começa a mandar aí no chat, a fazer perguntas. Comentem bastante, curta esse vídeo, envie para outras pessoas, para que elas também sejam alcançadas pela graça de Jesus. Hoje é um dia muito especial. Tenho certeza que para você também será. Vinícius, a palavra é toda sua. Hoje nós temos o tema de Páscoa, queremos entender o que é essa verdadeira Páscoa que nós cristãos comemoramos, que nós entendemos e temos dentro do nosso coração como um novo nascimento, uma nova aliança, né, uma consumação de algo que foi tão profetizado há tantos anos atrás e que faz parte da nossa vida, e como que a gente consegue vivê-la durante todo o ano e não apenas hoje. A palavra é com você, fica à vontade. Ótimo, ótimo. Em cima do conteúdo que eu preparei, né, para esse dia de hoje, né, exatamente esse dia de Páscoa. Eu sei que hoje todo mundo aí está reunido com a família, né, comendo muito chocolate, comemorando. Mas comendo eu sei bacalhau. Que é bom, mas infelizmente não é verdade. Infelizmente não é, né? A verdadeira Páscoa não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com ovo de chocolate. A gente sabe que tudo isso, né, veio de muito tempo atrás, é uma festa pagã. E antes de eu começar, né, falando sobre o que a Bíblia ela realmente fala sobre a Páscoa, primeiro nós precisamos entender a Páscoa que as pessoas vivem hoje, né, o que o mundo prega, né?
que o mundo, que as pessoas pensam que é, na verdade. E primeira coisa, né, a Páscoa, ela é considerada hoje, a Páscoa que é comemorada e que é comercializada, os ovos de Páscoa, ela é considerada uma festa pagã. Vinícius, o que é uma festa pagã? Uma festa pagã, uma festa mundana, uma festa imoral, uma festa que ela deturpa, né, os preceitos, os princípios bíblicos, né, da própria palavra de Deus. Então, quando eu tenho essa premissa, eu sei que a Páscoa de hoje, que é comemorada, ela é feita para o comércio, né, para ganhar dinheiro, onde as pessoas não estão preocupadas com vidas, mas com bolso, né, não estão preocupadas com almas, mas com produto. Então, quando a gente começa a olhar para esse lado, a gente percebe o quão, né, distante as pessoas hoje vivem ou acreditam no que é a verdadeira Páscoa. Então, para a gente começar, né, hoje, se a gente parar para pensar, qual é o maior símbolo? Ou se você chegar para qualquer pessoa na rua e falar assim, qual é o maior símbolo da Páscoa? A primeira coisa que elas vão falar é o quê? Que é o coelho. É o ovo, não é isso? É. Sim ou não? Sim, primeira coisa, eu tenho que falar isso. Né? Nas propagandas, nos comerciais, nesse tempo, as empresas de chocolate vendem, né, horrores. A gente chega no supermercado, eles fazem toda aquela tipo como fosse um pergolado, né? Estrutura toda de chocolate, e, enfim, de encantar os olhos. E a gente vê sempre a imagem do coelho, do ovo, e olhando para isso, surgem alguns questionamentos, né? Primeiro, desde quando que coelho bota ovo? Né? Algo assim que a gente vê que é completamente questão, né? Sim, contraditório, né? Então, a verdadeira, fazendo um paralelo da verdadeira Páscoa e da Páscoa, vamos chamar a Páscoa mundana, né? A Páscoa que é comemorada hoje, a gente já percebe daí, né, o quanto os preceitos bíblicos, os princípios bíblicos já foram modificados, né? Deturparam a mensagem bíblica, aquilo que a Bíblia quer ensinar, a mensagem que a Bíblia quer trazer para a gente. Por quê? Primeiro ponto, o símbolo da Páscoa, da verdadeira Páscoa, nunca foi um coelho. O símbolo da verdadeira Páscoa sempre foi um cordeiro. Essa é a verdade. Né? A marca da Páscoa, hoje a mundana, é o ovo de Páscoa, de chocolate. Mas, na verdade, a marca da verdadeira Páscoa bíblica é o sangue de Cristo. E a gente vai analisar isso aqui ao longo da Bíblia e nós vamos perceber esses detalhes. Então, eu quero iniciar essa live hoje falando desse assunto, já falando essa diferença sobre o cordeiro e sobre a diferença do coelho. Eu fiz algumas pesquisas, né, sobre o assunto. Por que que o coelho se tornou um símbolo, uma imagem tão forte da Páscoa? Primeiro, porque o coelho ele sempre, desde a antiguidade, ele passa a imagem de fertilidade, né? Porque o coelho, ele quando ele se acasala, eles conseguem proliferar, geram muitos filhotinhos. E então ele representa, né, tem essa representação de fertilidade. E o ovo, ele traz a imagem, um simbolismo de um novo nascimento, né? De um renascimento, de uma nova vida. Então, por isso que eles associaram, né, o ovo, o coelho, com relação à morte, à ressurreição de Cristo, que é o que é comemorado, né, e trazendo a imagem do ovo como isso, como um novo renascimento. Só que a gente percebe, a gente vê que não é isso, né, porque biblicamente falando, o que a Bíblia vai falar sobre a verdadeira Páscoa, onde a Páscoa se originou, ela está lá no livro de Êxodo. Sei, John, que vai poder me ajudar? Já abre sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Vai ser a base de todo o nosso ensino hoje. Então, para você entender aonde surgiu a verdadeira Páscoa, ela surgiu em Êxodo, capítulo de número 12. Lê a partir do verso 8 ao 11. Verso 8 ao 11. Pode ler. Êxodo, capítulo 12, verso 8 ao 12, né? E naquela noite comerão... Tá.
E naquela noite comerão as carnes assadas no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos os pés, e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Olha aí. Então, esta é a Páscoa do Senhor. O contexto daí, a gente vai aprofundar daqui a pouquinho em relação a esses textos. O que está acontecendo aí? Israel, ela está presa dentro do Egito, né? Permaneceu num período de 430 anos, apesar que Israel não ficou, né, cativa, escrava, dentro todo desse período, que quando você lê no livro de Gênesis, quando Jacó desce para o Egito, e José o governador, Jacó ele entrou pela porta da frente. Israel habitou na terra de Gósen, né? E Israel, eles tinham alguns privilégios. Quando você lê Êxodo, capítulo número 1, a Bíblia vai dizer que houve uma troca no trono de Israel. Na troca do trono do Egito. Uma vez quando tem essa troca no trono, o novo faraó que sobe, ele percebe que Israel está crescendo, está se multiplicando, e o faraó enxerga algo que o próprio Israel não enxergou, que é algo que acontece conosco hoje, cristãos. O quê? O diabo, ele enxerga o potencial que a gente tem, que às vezes nem nós mesmos sabemos que a gente tem. Então, a primeira coisa que ele faz é o quê? Deixar uma mente presa, porque quem tem uma mente presa, ela vai ficar cativa, porque não adianta você ser livre por fora, mas ser preso por dentro. Então, Israel, eles começam, né, a crescer, multiplicar, e o faraó percebe que se eles se unissem com os inimigos, eles destruiriam o Egito, então começa a escravizar o povo. Então, aproximadamente, existe um cálculo que é feito, mas aqui é claro que não temos tempo para fazer isso, pode ficar com uma outra oportunidade. Israel ficou aproximadamente 270 anos cativa dentro do Egito. E quando eles estavam cativos dentro do Egito, o povo começa a clamar. A Bíblia diz que a aflição do povo chega até Deus. Êxodo capítulo 3, quando Moisés é achado no deserto, a sarça pegando fogo representava a aflição do povo. E Deus então levanta Moisés como libertador. E Moisés agora é enviado para o Egito. Quando ele chega no Egito, Deus vai enviar 10 pragas, né, resumindo a história. Dessas 10 pragas que Deus vai enviar, a última praga era a morte do primogênito. Porque cada praga que Deus enviou no Egito, Deus feriu um Deus que o Egito adorava. Vou falar de novo. Cada praga que Deus enviou no Egito, Deus feriu um Deus, um D minúsculo, que o Egito adorava. E por que Deus mata os primogênitos? Porque os primogênitos eram adorados dentro do Egito. Entende? E o primogênito, quando eu falo, não é só questão de ser uma criança, até os animais morreram também. Primeiro, não importa o tamanho, poderia ser velho, novo, né? Só o fato dele ser primogênito, se não tivesse com a marca do sangue, ele ia morrer. Então, Deus estava prestes a tirar o povo do Egito, a levar o povo para a terra de Canaã. A gente sabe que no processo do meio ali tinha o deserto. Só que antes deles saírem, Deus vai dar uma ordenança. E qual a ordenança que Deus vai dar para Moisés? Moisés, que é o texto que você acabou de ler. Que prepara um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem defeito, separa ele no 10º dia, e ao 14º dia, preste atenção no que eu vou dizer agora, ao 14º dia, o dia de Abib, né, vai iniciar o novo ano de Israel, vai iniciar o calendário para Israel. Ou seja, né, a Páscoa, ela não só representa a libertação de Israel, mas como representa um novo tempo de Deus chegando. Representa um novo de Deus nascendo. Quando nós estávamos no mundo, Deus foi lá, nos tirou do mundo, nos resgatou por meio do sangue do Cordeiro, do sangue de Cristo. Deus nos deu uma nova vida. Paulo nos escreve em 2 Coríntios 5,17, assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que fizeram tudo novo. Glória a Deus. Porque uma vez que você é alcançado pela marca do sangue, nós recebemos uma nova vida. A vida velha fica no passado.
Então Deus estava iniciando um novo calendário. Depois nós vamos ler aqui com clareza no texto, você vai ver que no Êxodo capítulo 1, Deus inicia falando sobre isso. Então, aqui nós estamos, está bem claro que o cordeiro, ele era o símbolo da Páscoa. Era um cordeiro de 1 ano, sem defeito, deveria morrer, pegar o sangue dele, passar nos umbrais da porta, e ele está representando o quê? Né? A libertação de Israel. E nós vemos em Deuteronômio, agora você não precisa abrir, só para a gente ganhar tempo, Deuteronômio 16, 2 e 4, naquele tempo os judeus vão celebrar a Páscoa da maneira deles. Aí o que me chama a atenção é que Isaías 53, versículo 7, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele era o cordeiro de quem? De Deus. O próprio Isaías, ele vai profetizar sobre isso. Sim ou não? Isaías 53, do 3 ao 5, Jesus foi sacrificado, como o cordeiro foi sacrificado. João capítulo 1, no versículo 29, João Batista, quando estava batizando, ele vê Jesus vindo, ele vai reconhecer Jesus, ele vai dizer bem assim, ó, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João está revelando o quê? Que ele era o cordeiro que Isaías profetizou. Aquele ali era o cordeiro que foi sacrificado no dia da Páscoa, quando Deus libertou o povo do Egito. Ali era o verdadeiro cordeiro de Deus que tira, não esconde, mas tira, remove o pecado por completo. Porque todos os animais que eram sacrificados no Antigo Testamento, eles só retardavam a ira de Deus. O que é isso? Cobria o pecado. O que é cobrir? O pecado continua ali, só tem alguma coisa que está cobrindo. Se eu tirar a cobertura, o pecado ainda se encontra lá. Mas olha a diferença de eu cobrir para eu remover. Por isso que João, quando viu Jesus como cordeiro, ele não disse, eis aí o cordeiro de Deus que cobre o pecado. Mas eis aí o cordeiro de Deus que remove o pecado. Glória a Deus. Agora, John, lê para mim aí 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha aí. Olha aí. A Bíblia é bem clara. Paulo acaba de confessar que Jesus é o Cordeiro Pascal. Ou seja, eu costumo dizer, né, nas minhas mensagens, que o Antigo Testamento, ele é sombra do Novo Testamento. O que isso quer dizer? O que é uma sombra? A sombra, ela só é uma projeção da realidade. Sim ou não? Se eu pegar um feixe de luz e bater em mim, automaticamente vai ser projetado na parede uma sombra. Essa sombra tem a minha forma, mas não sou eu. Pegou? Essa sombra, ela tem a minha forma, mas não sou eu. Porque a realidade sou eu, Vinícius. A sombra só é uma projeção de quem eu sou. Ela tem a minha forma. Por isso que todos os animais, os cordeiros que eram sacrificados no Antigo Testamento, eram sombra do que era Cristo. Jesus é a realidade, o cordeiro sacrificado era uma sombra, uma projeção. Então, Paulo, quando está dizendo em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que Jesus é o cordeiro pascal, o que ele está dizendo? Que lá em Êxodo, capítulo 12, quando Deus ordenou a Moisés a matar o cordeiro de 1 ano e passasse o sangue nos umbrais das portas para libertar Israel, ali, na tipologia, era representando Jesus iria morrer por mim e por você. Então, o verdadeiro símbolo da Páscoa não é coelho, não é ovo de Páscoa, não é ovo da Garoto, não é ovo da Cacau Show, por mais que seja gostoso, não é ovo da Nestlé, não. O verdadeiro símbolo da Páscoa é o quê? É a libertação de Cristo por nós, que fez por nós, é a morte de Jesus, é a morte do Cordeiro Pascal, né? É a vida nova que Deus nos dá por meio do sacrifício do Cordeiro. Então, com base nisso que já foi dito agora, a gente já consegue compreender por que a Páscoa que é comemorada hoje, ela é uma Páscoa pagã, é uma festa pagã. Por quê? Eu disse no início que o que é uma festa pagã? É aquilo que
modifica, é aquilo que é contrário a um princípio bíblico, aos preceitos de Deus. Então, se o verdadeiro símbolo da Bíblia, da Páscoa, é o cordeiro, e hoje o que é comemorado trocou o cordeiro, tirou o cordeiro do centro e colocou um coelho, automaticamente o que essa festa fez? Ela deturpou, ela mudou um princípio bíblico. E Jesus fala que nada do que está escrito aqui, ele pode ser nem acrescentado nem tirado. Por que não pode ser acrescentado nem tirado? Porque tudo que já está escrito aqui já está no seu estado perfeito. Ela não tem falta e nem sobra, nem precisa acrescentar mais nada. Por quê? Porque ela já está no seu estado perfeito. O que Deus falou aqui é pronto, acabou. Só que vem o homem, né, ao longo da história, que eu não quero focar nessa questão da festa pagã, e muda esse conceito. E a igreja, né, o cristianismo acaba abraçando essa ideia. E uma vez que esse cristianismo... É a mesma coisa do Natal, né, que é comemorado o Natal no dia 25, fala que comemora o nascimento de Jesus. Mas quando a gente vai olhar para dentro da Bíblia, apesar que a Bíblia não fala, mas segundo alguns entendidos, né, Jesus não nasceu em dezembro. A Páscoa que é comemorada, né, hoje nós estamos comemorando a Páscoa, por exemplo, dia 31. Mas a Páscoa, biblicamente, era comemorada em abril. Abril. Ou seja, você vê que as datas não batem, entende? Porque o homem modificou para comercializar, para querer ganhar dinheiro. Por quê? É o que eu até escrevi. A Páscoa visa o produto e não uma pessoa. A Páscoa hoje está mais preocupado com o bolso do que com a alma. Eu disse isso aqui no início. Então, mudou o sentido da verdadeira Páscoa. Uma vez que mudou esse sentido, tira Jesus do centro e coloca um coelho, tira a marca do sangue do centro e coloca um ovo de chocolate, automaticamente se torna uma festa pagã. E qual que é o problema? É que muitos cristãos hoje abraçaram essa ideia. E nem eles verdadeiramente sabem o verdadeiro significado. Agora, olha que interessante isso aqui que eu quero falar. Qual o problema disso tudo? Então, percebe que existe uma verdadeira Páscoa, existe uma falsa, né? E uma coisa que eu aprendi na minha vida é que toda informação que você recebe ela primeiro, e você não busca a veracidade dela, você tende a receber aquilo como uma verdade. Existem mentiras que ela é contada tantas vezes que ela acaba se tornando o quê? Uma verdade. Não é isso? E as pessoas acabam absorvendo aquilo como uma verdade. E o que eu quero dizer com isso? É porque se a gente olhar à luz da Bíblia, você vai ver que o diabo ele sempre quis imitar a Deus. Em tudo, o diabo sempre quis ser como Deus. Então, o que o diabo fez? O diabo pegou uma festa que tem um princípio poderoso, uma festa que tem um princípio de libertação, de uma vida nova, de morte, de sangue, e vem e muda o verdadeiro sentido disso. Tira Jesus do centro e coloca o quê? Um coelho. Então, você vai ver que ao longo da história, aqui eu vou passar alguns textos para a gente ver, que o diabo ele sempre quis ser igual a Deus. Ele sempre quis imitar a Deus. Entende? Só que ele nunca conseguiu. E aqui você vai entender o porquê que o diabo tem raiva de mim e de você. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus nos fez imagem e semelhança dele. Aquilo que ele queria ser igual, ele não conseguiu. Ele olha para mim e para você e ele vê que nós somos iguais a Deus. Exato. Entende? Então, abre para mim, 1 Pedro, capítulo 8, capítulo 5, verso 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha aí, olha aí. Repete o finalzinho do versículo para mim, John. O final do versículo, repete. Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Olha aí, bramando como leão. O diabo anda ao vosso derredor, não é isso? Por que não ao redor? Porque ao redor
de quem é salvo, existem os anjos. Sim. Certo? Então ele anda ao derredor, bramando como um leão. A palavra como, ela dá o sentido de comparação. Ou seja, ele está se comparando como um leão. Quer dizer, na mentalidade dele, ele quer ser igual, semelhante. É como, mas não é o verdadeiro. Glória a Deus. Vou falar de novo. É uma cópia. Ele está copiando o verdadeiro. Por quê? Se ele está copiando, é porque existe um verdadeiro. E aonde está o verdadeiro? Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Lê para nós aí, João. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Aleluia. O verdadeiro aí. O verdadeiro aí. Então, ou seja, existe o verdadeiro leão da tribo de Judá. Por que leão? Porque o leão, ele é comparado, tem a imagem de rei, não é isso? E Jesus, ele é rei, né? Apesar dele não ter governado, que primeiro ele veio como cordeiro, voltará como leão. Ele veio para morrer, voltará para reinar. E nós reinaremos com ele. Certo? Então o diabo, ele quer copiar Deus em tudo. Então ele viu que Jesus é leão. Peraí, então. Pedro vai falar que ele está bramando como um leão. Ou seja, ele quer ser parecido, mas não é. Então percebe que o diabo, ele tenta copiar Deus em tudo, mas e quem não tem esse discernimento, quem não conhece a Bíblia, vai pensar que de fato ele é o criador e não a cópia. Até para enganar também, né, Vinícius? Exatamente. Eu vou ler esse texto aqui agora, Vanessa. Exatamente, vamos ler esse texto aqui agora. Você tocou com um ponto certo. Exatamente para enganar. Lê para nós aí, John. Mateus 24, 4 e 5. Verso 4, verso 5. E Jesus respondendo... Pode ler. Posso ler? 24, 4 e 5. Verso 4 e verso 5. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha aí. Olha aí. Vanessa acabou de falar sobre o engano. Certo? Muitos virão dizendo que eu sou o Cristo. Mas existe o verdadeiro. Já veio, não tem outro para vir. Ele já veio. Mas outros aparecerão. Jesus está falando sobre o futuro. Virão, aparecerão outros como Cristo. Aqui no Brasil tem aquele Henrique Cristo, parece que diz que é o Cristo lá, né? Que fala isso. Então, ou seja, muitas pessoas vão aparecer e dizer que era o Cristo. Veja que o diabo a todo momento quer o quê? Copiar Deus. Quer ser igual a ele. Mas ele não vai conseguir. Né? Lê agora no mesmo capítulo, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Falsos cristos e falsos profetas. Qual é o oposto de falso? Verdadeiro. Então, ou seja, você vê que ele sempre está comparando, né? Sempre querendo igualar. Agora, olha que interessante esse texto aqui. Esse aqui você não precisa de abrir. 2 Coríntios 11, o 14:5, Paulo vai dizer que o diabo, ele se faz de anjo de luz. A gente sabe que não há luz nele, há treva. Mas ele se faz, se transfigura. O que é exatamente para trazer o quê? O engano para as pessoas, certo? Para enganar as pessoas. A própria Bíblia vai falar sobre o anticristo. O que é o anticristo? Tudo que Cristo fez, ele vai fazer o oposto. Entende? Então, porque ele é tudo contra o que Jesus fez. Só que a Bíblia diz que até morrer e ressuscitar, vai acontecer isso com ele. E muitos serão enganados, porque farão sinais. O falso profeta vai fazer sinais. Entendeu? Vai gerar o quê? Confusão na mente. Então, quem não conhece o verdadeiro, vai acreditar no que é falso. Compreende? Então, para você ver que desde a Bíblia você percebe que o diabo ele vem copiando Deus em tudo. Tudo que é de Deus, que é verdadeiro, o que é santo, né, o que é sagrado, ele vem, copia aquilo ali, mas ele vai e coloca o dedo dele.
E tudo que ele põe, ele gera destruição. Ele deturpa, né? Ele vai gerar imoralidade, vai colocar bebedice, né? Vai colocar fornicação, enfim. Tudo que o diabo vai colocar, ele vai estragar aquilo que Deus faz. Lê agora um texto para nós, Êxodo, capítulo 7. Esse texto aqui ele é bem interessante. Êxodo, capítulo 7, verso 10, 11 e 12. E eu fecho essa parte e vou entrar numa parte bem interessante. Pode ler para nós aí. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. 11. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. 12. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpente, mas a vara de Arão tragou a vara deles. Glória a Deus. Você entendeu? Então, pessoal, quem está nos assistindo agora, olha para você ver. Moisés chega com um sinal que Deus deu para ele. Moisés, quando você chegar diante de Faraó, você vai lançar o bordão no chão. Esse bordão vai transformar numa serpente. Aí tá, ele chega lá e faz isso. Só que quando ele faz, Faraó chama os magos dele, os feiticeiros. Eles vão lá e olham para Moisés, fazer isso aí é fichinha, nós também sabemos fazer. A gente, é como se eu estivesse falando, eu sei copiar isso aí. Jogou também no chão, transformou em quê? Numa serpente. O melhor é o cara. Aí vai o que acontece. A Bíblia diz que a serpente de Moisés engole a serpente dos feiticeiros. Isso, o que Deus está querendo mostrar? Né? Não subestime o poder do diabo, porque o diabo ele tem poder, Deus deu poder para ele. E tem gente que subestima esse poder dele, entende? Então o diabo ele tem poder, só que aquele que nós servimos, ele não tem poder, ele possui todo. Ele é o dono do poder. Porque a serpente de Moisés engole a serpente dos feiticeiros de Faraó. Representando o quê? Que o diabo ele pode até ter poder, mas maior é aquele que está conosco. Porque ele não possui o poder, ele possui todo o poder. Ele é a fonte de poder. Entende? Então, para fechar essa questão aqui sobre que o diabo imita Deus, né? Isaías 14, 12, versículo 12, versículo 13 e o versículo 14. Vai dizer bem assim, ó. Satanás, ele pensou ser como a Deus. Olha o como de novo aí. A palavra de comparação. Ele quis ser como, semelhante a Deus. E Deus vai derrubar ele lá do céu. Certo? Onde vai gerar a queda. E Ezequiel 28 vai falar que houve iniquidade em ti. Ele era um querubim ungido, né? Era um ser muito belo. Porém, deixou a iniquidade, a soberba, a altivez entrar no coração dele. E isso gerou o quê? A queda. Então, por que eu disse isso? Né? Eu mostrei esses textos provando que o diabo copia Deus em tudo. É porque a festa da Páscoa nunca foi uma festa, a princípio, uma festa pagã. A festa da Páscoa nunca foi uma festa mundana. Não era para ser. Entendem? Porque é uma festa que o próprio Deus estabeleceu. O próprio Deus criou. Só que vem o quê? O diabo pega aquilo que é santo, que é sagrado, que tem uma simbologia poderosa, ele vem e deturpa aquilo. Distorce a imagem daquilo. Tirando Jesus do centro e colocando um coelho. Consegue compreender? Como que o diabo ele tenta imitar a Deus em tudo? Então, com base nisso aqui, agora é interessante. Você sabia que o Deus que nós servimos é um Deus festivo? É um Deus. Deus gosta de festa. É sério. É sério. Quem diz que o mundo, eles pregam o quê? Eles rotulam a gente o quê? Ah, crente é cafona, crente não sabe divertir. Crente, eu falo isso porque eu vim do mundo. Entende? Eu falei isso várias vezes. Quando eu estava do lado de lá. Até Deus me resgatar. Só que
Crente, quem disse que bebida, ela traz felicidade? Quem disse que as coisas mundanas, o pecado ele pode trazer prazer, ele pode dar prazer, oferecer prazer. Mas a gente, depois que a gente tem o Espírito Santo, a gente vê que a verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer está em Cristo Jesus, né? Está em servir a Jesus, em ter o Espírito Santo na nossa vida. E a gente percebe que isso não nos faz falta mais, o quê? A vida que levávamos antes. Como eu disse, a Páscoa é um novo tempo, é uma nova vida que chega na sua casa, na nossa vida, e Deus muda, Deus traz tudo novo para nós, entende? Então a Bíblia vai falar que Deus ele é festivo, Deus gosta de festa. Você quer ver a prova que Deus é um Deus festivo? Jesus, quando ele vem na Terra, ele vai iniciar seu ministério, certo? Ele vai passar pelo batismo. Após ele batizar, ele vai para o deserto, fica 40 dias, né, no deserto, vence o processo do deserto, e Jesus agora vai iniciar o ministério dele. Só que Jesus não inicia o ministério dele, né, curando um cego. Jesus não inicia o ministério dele levantando um paralítico. Jesus não inicia o ministério dele ressuscitando um morto. Aonde Jesus inicia o ministério dele? Numa festa. Uma festa. Uma festa de casamento. João capítulo 2. Não é isso? Porque João capítulo 2 vai dizer, no final do verso, após Jesus transformar água em vinho, a Bíblia diz o quê? Que assim principiou Jesus os seus sinais, os milagres. Não é isso? O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. O vinho na Bíblia, ele representa alegria. A água, pega isso aqui, ó. Isso aqui é profundo, isso aqui é forte. A água ela tem uma simbologia do próprio Espírito Santo. Porque Jesus vai dizer em João capítulo 7, o versículo 37, se eu não me engano, é o 32, não lembro, agora o verso não lembro. Só sei que é o capítulo 7. Ele vai dizer que aquele que tiver sede, venha a mim e beba desta água. Que dentro dele fluirão rios de águas vivas. Não é isso? Aí ele pega e fala bem assim, ó. O verso seguinte vem e complementa. E ele falava do Espírito Santo. Então a água, ela representa, em alguns pontos, vai representar a própria palavra de Deus, porque traz purificação, mas ela também vai representar o próprio Espírito Santo. Então, quando Jesus, olha que interessante, ele está na festa de Caná, uma festa de casamento, Deus festivo. O que acontece na festa? O vinho acaba. Uma vez que o vinho acabou, está dizendo que naquela festa acabou o quê? A alegria. Gente, você já viu festa sem alegria? Se eu for com você, ir para alguma festa de aniversário, ou não sei se você chegar lá, você não está no clima, você fica naquele trem borocochô, aquela coisa assim, que clima ruim, que trem, sabe? Sem aquela alegria, aquele... Não, tanto que a vontade é pegar e vou embora, não vou ficar aqui. Entende? Porque festa é sinônimo de alegria, ela remete à alegria, é festejar, é se alegrar. Só que o vinho acaba. Uma vez que o vinho acabou, a alegria acabou da festa. E era vergonhoso para o noivo, em meio aos seus convidados. Aí Maria vai até Jesus, né? E fala lá, Jesus, o vinho acabou. Jesus vai dizer, mulher, aqui tem o contigo. Tem todo um significado aqui. Só que o que me chama a atenção, a Bíblia diz que tinha 6 talhas de pedra. 6 talhas de pedra. E tudo que está na Bíblia não está escrito à toa. Tudo tem uma simbologia. O número 6 na Bíblia representa o número do homem. Porque o homem foi criado ao 6º dia. Quando a gente vai em Gênesis capítulo 1 na criação, você vai ver que ao 6º dia, Deus vai criar Adão. Então o número 6 está representando quem? O homem. Aí a Bíblia diz que o homem está na festa, a alegria acaba. Uma vez que a alegria acabou, a Bíblia diz que as talhas estavam vazias dentro da festa. E o fato daquelas talhas estavam vazias representa um homem que está vazio de Deus. Porque a alegria que o homem oferece, o vinho que o homem oferece, é passageiro. Ele acaba. Entende? E quando ele acaba, o vazio que está do lado de dentro, ele aparece do lado de fora agora. Só que Jesus está na festa. Uma vez que Jesus está na festa, Jesus ele vai pegar o quê? O mais coerente, Vanessa e John, era Jesus pegar
o odre de couro, que era onde servia os vinhos, né? Jesus até fala, lembra, naquela metáfora que ele fala que você não pode pegar um vinho novo e colocar, né, num odre velho, porque ele vai arrebentar. Quando o vinho fermentar, o odre velho não vai suportar e vai arrebentar, vai estourar. Então, vinha servido em odres de couro. Mas Jesus não pega o odre de couro, Jesus manda pegar as pedras, porque tudo que está na Bíblia tem um significado. Ali era Jesus dizendo, eu vim o quê? 6 talhas, representando o homem. A água, o Espírito Santo, o vinho, a alegria. Era Jesus dizendo que o ambiente que ele chega, o vinho, a alegria que é mundana, ela tem que acabar. Por isso que quando Jesus chega, a gente acha que vai melhorar as coisas, não melhora, as coisas pioram. Porque vida cristã não é um mar de rosas, vida cristã é passar por luta, é passar por prova. Porque quando Jesus chega, agora vai melhorar as coisas, não é. Porque aquilo que é mundano tem que acabar. Jesus vai mandar encher essas 6 talhas de água. Porque o homem que é cheio do Espírito Santo, ele vai carregar no final a verdadeira alegria. E é o melhor vinho. Jesus vai dizer, o mestre Sala vai dizer, né? Deixasse o melhor vinho para o final. Chama o noivo. O noivo que antes seria envergonhado, agora vai receber honrarias. Honrarias que nem foi dele, né? Que ele não fez nada. Ele não fez nada. Jesus, ele faz assim. Jesus é tão bom. É tão bom. Olha você ver, Jesus é tão bom que ele nos dá a força dele para nós e ainda nos chama de forte. Mesmo nas nossas fraquezas. Ele pega a força dele, coloca em nós e fala que a gente é forte. Percebe? Porque Jesus não se preocupa em querer aparecer. Por mais que a gente tenha que dar a glória para ele. Mas a honra ao homem ele dá. Então, Deus é um Deus festivo. Jesus iniciou o ministério dele aonde? Em uma festa de casamento. Certo? E quando a gente olha, para a gente começar a caminhar aqui para me fechar, quando a gente olha no Antigo Testamento, Deus estabeleceu 7 festas para Israel. 7 festas. A primeira festa, festa da Páscoa. A segunda festa, junto com a festa da Páscoa, porque a Páscoa era comemorada num dia, no dia seguinte iniciava essa outra festa, a festa dos pães ázimos, ou os pães sem fermento. Aí vem a terceira festa que Deus estabeleceu, a festa das primícias. A quarta festa, festa de Pentecostes, Atos capítulo 2, um texto muito conhecido, né? O derramamento do Espírito Santo, a festa de Pentecostes. A quinta festa é a festa das trombetas. A sexta, a festa da expiação. E a sétima, a festa dos tabernáculos. Agora vem cá. Deus estabeleceu essas 7 festas para Israel comemorar, certo? Dessas 7 festas, 3 delas, Israel tinha que ir até o templo, uma vez no ano, né, durante 3 vezes, e festejar em Jerusalém. Biblicamente falando, tem os textos que falam sobre isso. Então, a primeira festa era a festa da Páscoa, e cada festa ela tem um significado espiritual para a igreja. Cada festa que Deus estabeleceu no passado para Israel, ela tem um mover profético, uma aplicação profética na vida da igreja. E quais são? Primeiro, a festa da Páscoa, a morte do Cordeiro, representando a morte de Jesus. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim, ninguém vem ao Pai, Jesus vai dizer, a não ser por mim. Não é isso? Sim ou não? Por quê? Porque não tem como, né? Jesus vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é isso? Ele é o caminho que conduz na verdade, que vai te conduzir para a vida. Então, a Páscoa ela tem essa representatividade, o Cordeiro que morreu, Jesus foi lá e morreu por nós. A segunda festa dos pães ázimos, ela representa também o sepultamento de Jesus, representa o ministério de Cristo. A terceira, a ressurreição, porque a primícia. A Bíblia fala que Jesus é a primícia dos que dormem. Mas, Vinícius, vem cá, a Bíblia vai dizer que no Antigo Testamento, Deus ressuscitou outras pessoas, sim ou não? Elias ressuscitou a viúva, não é isso? A Bíblia vai dizer que Eliseu ressuscitou o filho da sunamita. A Bíblia fala que Eliseu, após de morto, um homem foi lançado dentro da cova, caiu dentro da cova dele, ele tocou nos ossos de Eliseu, e ele voltou à vida.
Porque ossos na Bíblia representa vida espiritual. Salmos vai dizer sobre isso. E Davi vai dizer sobre isso, que os ossos na Bíblia representam sobre vida espiritual. Então, é como se a vida espiritual de Eliseu estivesse ali, permanecido ali. A unção estava sobre a vida espiritual. O homem tocou e voltou à vida. No Novo Testamento, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva, o próprio Lázaro. Não é isso? Mas o que eu estou querendo dizer? Outras pessoas foram ressuscitadas antes de Jesus morrer. Por que a Bíblia então está dizendo que Jesus é o primeiro, o princípio, o cabeça dos que morreram? É simples. Porque todos esses morreram, ressuscitaram, mas voltaram a morrer de novo. Mas Jesus foi o único que morreu, ressuscitou e permanece vivo para sempre. Oh, glória! Aleluia! Governa a destra do Pai, no trono. Entende? Então, a quarta festa, a quarta de Pentecostes, representa a separação, colheita. A palavra Pentecostes quer dizer 50º dia, né? Após Jesus ficar 40 dias na terra, a Bíblia diz que lança a promessa, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, Lucas 24, 49. E 10 dias depois, né, que ele é assunto ao céu, o Espírito Santo desce em Atos 2. Por isso, 50 dias depois, né? A Páscoa também representando. 50 dias depois da Páscoa, houve o derramamento do Espírito Santo. A quinta festa, a festa das trombetas, representando o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada no soar da última trombeta. Tá vendo? O sétimo representa a expiação, redenção de Israel. A sexta, perdão, expiação, redenção de Israel. E a sétima, que é o tabernáculo, é a nova Jerusalém. É o que? A vida eterna. É Deus habitando em meio aos homens. Porque a vontade de Deus sempre foi habitar em meio aos homens. Quer ver algo forte? Algo muito, muito poderoso? A vontade que Deus sempre foi habitar em meio aos homens? Deus cria um jardim, sim ou não? Sim. Dentro do Éden. O jardim, o Éden, era a terra. As pessoas confundem, pensam que o jardim era o Éden. Não, o Éden era a terra. E Deus plantou um jardim dentro dessa terra. Aí Deus pega Adão, cria Adão fora do jardim e coloca Adão dentro do jardim para cuidar. Sim ou não? Sim. Percebe que esse jardim só foi criado para colocar quem nele? Para quem ia habitar nele? Adão. Então percebe que Deus primeiro forma o jardim para depois formar quem? O homem. Aqui Deus já nos dá uma mensagem. E qual? Aquilo que é meu, aquilo que é seu já está preparado há muito tempo. É nós que não estamos preparados ainda para tomar aquilo que é nosso. Nossa. Pegou? Pode ser que alguém esteja nos ouvindo. Quem está nos ouvindo aqui agora, assistindo a gente, né? Às vezes você está questionando a Deus. Deus está demorando. Não é que Deus está demorando. O que é seu já está pronto. É você que não está deixando Deus te formar. É você que está retardando o processo de Deus. Então Deus descia no jardim para habitar junto com Adão. Então você vê que a vontade de Deus sempre foi estar com o homem. Por causa do pecado, houve esse afastamento. Houve esse desligamento. Aí Deus vai e cria o altar. Por meio do sacrifício do altar, o homem agora pode ter acesso a Deus de novo. Aí Deus vem com os sacrifícios. O sacrifício dos cordeiros, né, dos animais. Para o homem voltar a ter acesso a Deus de novo. Certo? Aí vem Jesus, o Cordeiro Pascal. Vem, encarna na terra. Isaías vai profetizar dizendo que como ovelha muda vai ao matadouro. Assim ele fez. Ele foi para o Calvário, morreu no altar de sacrifício. Não é isso? Ressuscita. Ele lança a promessa. É preciso que eu vá. Porque se eu não for, não tem como o Espírito Santo descer. Sabe por que Jesus está falando isso? Porque Jesus está encarnado, sim ou não? Sim. Jesus está em carne, sim ou não? Jesus está em carne e a vontade de Deus é habitar onde? Dentro do homem. Mas como pode Jesus em carne habitar dentro da outra carne? Não tem como. Não tem como Jesus entrar dentro do outro homem. Aí o que Jesus faz? Eu vou subir e vou enviar o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo descer, ele vai fazer vocês de templo, de morada. Ele vai habitar dentro de vocês. Porque a vontade de Deus sempre foi habitar em meio aos homens.
Entende? Então, na última festa, vai ser Deus habitando em meio aos homens. A Bíblia diz Apocalipse que a Nova Jerusalém está descendo e ela vai encontrar com um novo céu e a nova terra e Deus vai habitar em meio aos homens. Então, vê que as festas, elas representam o quê? Algo profético para a igreja, ela se aplica para a igreja. Para a gente encerrar, John, lê para mim aí Levíticos 23. Levíticos 23. Qual versículo? Verso 1, verso 2. Certo. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Olha aí. Essa palavra solenidade representa festa, no original. Significa festa. Lê de novo mais uma vez. Lê de novo mais uma vez. Isso. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Deus está convocando. Tá vendo? Deus está convocando. Em outra ocasião, eu posso, né, outra oportunidade, a gente pode aprofundar depois mais sobre as 7 festas bíblicas. Eu posso trazer para vocês aqui sobre a questão que essas festas aparecem lá em Gênesis, quando Deus criou os luminares da terra. A palavra que aparece lá é a solenidade. Deus já criou tempos e estações, ali está representando sobre festas. O diabo, desde o princípio, tentou roubar as festas de Deus. Isaías, tem um texto de Isaías também, quando fala sobre congregação, o texto original está falando sobre solenidade. Em outra oportunidade, eu posso preparar essa aula e trazer aqui para vocês, porque eu não quero sair do foco para mim poder... o tempo já tá longo. Então, para a gente fechar, percebe que Levíticos 23, e Deus, ele de fato, ele decretou, ele convocou na nação de Israel o quê? As solenidades, as festas, que são essas 7 festas. O número 7 na Bíblia representa a plenitude, certo? Festa se remete à alegria. Então, automaticamente é o quê? É a alegria plena do homem em Deus. Entende? Então, Deus quer que ver a gente feliz. Deus quer gerar alegria em nós. Na Bíblia você vai ver diversas passagens falando que Deus colocará riso, encherá a tua boca de riso, de alegria. Como eu disse, o primeiro milagre que Jesus fez foi o quê? Gerar alegria, trazer alegria de novo. Porque Deus é um Deus festivo. Entende? E a primeira festa que Deus vai estabelecer é exatamente a Páscoa. A primeira festa que Deus vai decretar é a Páscoa. Entende? E agora, para a gente fechar com chave de ouro, volta lá em Êxodo 12. O desenho não vai nem precisar, não, porque o Espírito Santo que guia, como você falou, o Espírito Santo que direciona a gente, direcionou para o outro lado aqui. É que eu ia explicar uma outra etapa aqui, mas quando eu falar sobre as 7 festas bíblicas, dá para falar sobre aqueles desenhos que a gente queria passar aqui. Tá? Mas vai em Êxodo capítulo 12, Gil. Lê para mim o verso 1 ao verso 5, para a gente fechar. E falou o Senhor a Moisés, a Arão, na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro... O verso 2 está dizendo: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Lembra que eu falei com vocês que a Páscoa representa uma virada, um novo? Sim. Sabe o que Deus está dizendo para Israel? A partir de hoje, quando vocês sacrificarem o cordeiro pascal, todo o tempo de escravidão ficou no passado. Esquecem. A partir de hoje inicia um novo tempo, um novo ciclo na sua vida. Aleluia. Então aqui já está um segredo para nós hoje, né? Você que está comemorando hoje a Páscoa, que está aí com seu ovo de Páscoa, com ovo de chocolate comendo aí, curtindo, como eu posso viver a Páscoa no meu dia a dia, no dia a dia hoje, praticar na minha vida cristã, vivendo o novo de Deus, sabendo que Deus te deu uma nova vida, uma nova chance, mas uma nova oportunidade de começar, de fazer diferente, fazer tudo novo, é vida nova.
Entende? Esquece o que ficou no passado, deixa para lá. Vive um novo de Deus. O Deus que nós servimos é um Deus de novidade de vida. O passado, ele só serve como testemunho, entende? Para saber da onde Deus nos tirou. O problema é que tem gente que casa com o passado. Tem gente que resolve casar com o passado, né? E leva o passado com ele. E quem casa com o passado não vive o presente e não desfruta de um futuro. Entende? Pode continuar a leitura aí, para a gente fechar. O verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho, de 1 ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Olha aí, glória a Deus. A palavra Páscoa, no hebraico, ela quer dizer peça. Ela significa peça. Mas o que quer dizer essa palavra peça? Por que Páscoa? Por que Deus estabeleceu essa palavra Páscoa? O que tem a ver a Páscoa com a morte de um cordeiro, com o derramamento de sangue? É porque a palavra Páscoa quer dizer passar por cima, ou pular por cima de uma marca. Entende? A palavra Páscoa significa isso. Passar por cima. Mas, Vinícius, passar por cima de quê? O que vai acontecer? Lembra que eu disse que Deus vai lançar a 10ª praga sobre o Egito. Aí Deus vai dar uma ordem para Moisés. Lê o verso 7 para mim. Olha o verso 7. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Olha aí. Olha o que Deus está dizendo. Aleluia. O cordeiro pascal, Moisés, que vocês vão sacrificar na tarde. O verso 6 diz assim, ó: e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Olha para você ver, na sua tradução tá escrito crepúsculo ou não? Não. Tá escrito como? E o guardarei até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. À tarde. Sabe por que o cordeiro pascal? Deus está determinando que eles sacrifiquem na parte da tarde? Sabe por quê? Porque Jesus, ele foi para a cruz às 9 horas da manhã. Às 3 horas da tarde ele morre. Oh, olha aí. Não é à toa que Jesus morre no tempo de Páscoa. Porque a Bíblia diz que os fariseus chegam até Pilatos e falam o quê? Remove os homens que foram crucificados hoje, porque é Páscoa. E quem ficar crucificado na terra vai profanar a terra. É contra a lei. Aí José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, vai lá, consegue, né, tirar o corpo de Jesus em volta, passa um vento nas faixas e sepulta no sepulcro vazio de José de Arimateia, que ele empresta para Jesus. Né, porque Jesus não precisava de ter uma sepultura dele mesmo. Ele pegou emprestado. Porque tudo que é emprestado você tem que devolver. Olha aí. Aleluia. Que bênção. E sabe o que é interessante? É que o sepulcro era novo. A Bíblia diz que o sepulcro era novo. Por que era novo? Se é novo é porque nunca foi usado. Quer dizer que o sepulcro estava vazio. Então, se Jesus pega vazio, tudo que eu pego emprestado, eu tenho que devolver do mesmo jeito que eu peguei. Aleluia. Pegou? Ele vai devolver vazio, eu tenho que citar. Glória a Deus. Então, o cordeiro pascal, ele deveria ser morto, imolado a 4. Quer falar alguma coisa? Quero. Eu só quero que vocês o que você quis dizer, que a gente ficou aqui rindo e dando glória a Deus, quando você falou que deveria ser devolvido, né? Por que você quis dizer isso? Que Jesus tinha que devolver. Ele tinha que devolver porque ao 3º dia ele ia ressuscitar. Entende? Amém. Era emprestado. Certo? Tudo que é emprestado, se eu pego uma camisa, vamos supor, eu pego uma camisa branca, limpinha. Eu pego uma camisa sua emprestada, Dilma.
Aí eu vou usar ela, eu peguei sua camisa limpa, passada, cheirosa, eu vou devolver ela amarrotada, fedendo, suada? Não. O mínimo que eu devo fazer é o quê? Pegar, lavar a blusa também, passar ela e entregar nas suas mãos. Do mesmo jeito que eu peguei, eu tenho que devolver. José de Arimateia emprestou o sepulcro dele para Jesus vazio. Jesus está pegando emprestado? Por que ele está pegando emprestado? Porque ao terceiro dia eu vou levantar, José. E eu vou te devolver do mesmo jeito que você me entregou. Mas, meu Deus, amém. Vou ficar aqui só por 3 dias, só. Só por 3 dias. Aleluia. Olha para você ver. Então, o Cordeiro Pascal, ele era morto na parte da tarde, certo? E eles deveriam comer ele durante a noite. Aí olha que interessante isso aqui, para a gente fechar. Deus ordena a Moisés, pega o sangue do cordeiro, passa nos umbrais das portas. O que é umbral? O que é como se fosse a batente, aquela parte de madeira da porta, né? Sabe? Batente, alguns lugares conhecem como batente. Passa o sangue nessas partes dos umbrais. Ó, passa em cima e nas laterais. Por que não pode passar embaixo? Por quê? Por quê? Porta fala de acesso, certo? Mudança de ambiente. Não é isso? A porta te dá acesso. A porta é um limite. Quem está dentro está guardado, quem está fora está desprotegido. Correto? Isso é uma representação da porta. Mas por que o sangue tinha que ser nos umbrais, em cima e embaixo? Nas laterais, em cima e não no chão? Porque o sangue de Deus não poderia ser pisado. O sangue de Deus não poderia ser pisado. Entende? Então, manda passar nos umbrais. Aí, olha o que Deus vai dizer. À meia-noite, vou eu, enviar o espírito da morte no Egito. E as casas que não tiverem com sangue nos umbrais das portas, todo primogênito morrerá. Todo primogênito vai morrer. Isso inclui até dentro de Israel. Se eles tivessem desobedecido a ordenança, quem tinha o primeiro filho, o primogênito, ele ia morrer. Independente da idade. Ele ia morrer. Aí agora você vai entender o nome Páscoa. Pensa, passar por cima. Quando o espírito da morte desceu no Egito, ele vinha para entrar dentro da casa e via a marca do sangue do cordeiro na porta, ele saltava a casa. Meu Deus. Passava por cima. Passava por cima da casa. Por quê? Por isso que o diabo, ele até tenta contra a nossa vida, mas não consegue, porque quando ele olha para a gente, ele vê que a gente está marcado. Aleluia. A gente está marcado pelo sangue do cordeiro. Paulo vai falar em Efésios 2,15, 2,13, que antes estávamos longe, mas pelo sangue de Jesus fomos aproximados. Jesus da ceia, ele pega o cálice e vai dizer bem assim, ó, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Porque o sangue, ele protege, há poder no sangue de Jesus. Quem tem a marca do sangue do cordeiro não morre, mas vive. E por que o sangue estava nos umbrais das portas? Porque dentro do Egito, entende uma coisa, imagina alguém permanecer 430 anos dentro de um país. Gente, Israel já estava acomodada dentro do Egito. Israel já estava familiarizada com a cultura egípcia. E o que os entendidos vão dizer? Que nos umbrais das portas das casas do Egito, tinha escritas imagens de deuses do Egito, orações escritas, e essas orações eram de que sentido? Eles acreditavam que quem tinha essas orações nos umbrais das portas estava protegido, nenhum mal, nenhuma peste, nenhuma doença podia pegar quem estava do lado de dentro. Então os egípcios acreditavam nisso. Se Deus está mandando Moisés passar o sangue nos umbrais das portas, é porque Israel estava praticando as mesmas coisas que o Egito praticava. Pegou?
Consegue fazer um paralelo com a igreja hoje? Vamos aplicar isso para as nossas vidas? Aleluia. A Bíblia diz que nós somos sal e luz. Não é isso? Sim ou não? Sim. Por que o sal? É verdade. Né? É verdade. O sal, ele preserva. Naquele tempo não tinha geladeira, não tinha gelo para preservar o alimento, a carne. Usava o sal. O sal ele tem poder de preservação. E a luz? A luz tem o poder de iluminar o ambiente sem se contaminar com ele. Pegou? A luz, ela ilumina o ambiente sem se contaminar com ele. Então, Jesus não está chamando a gente de sal e luz, está querendo dizer o quê? Que nós, além de sermos preservados, nós somos chamados para gerar preservação. Entende? Nós estamos em um mundo, aleluia, um mundo que é profano, um mundo que é promíscuo, um mundo que é idólatra, um mundo que o pecado está aí à torta e à direita, mas nós estamos ali e temos, conseguimos sim permanecer preservados, com a santidade preservada, com a vida com Deus preservada, a vida de oração preservada, uma vida de comunhão preservada, compreende? Isso que Jesus está querendo dizer para nós. Entende? Porque, Vanessa, não faz sentido eu ser luz dentro da igreja. Porque ali, se todo mundo é crente, todo mundo é luz. O problema é que hoje as pessoas querem brilhar na igreja, e quem brilha na igreja é o sol da justiça, só tem uma luz lá para brilhar, que é ele. Então a gente brilha lá fora, entende? Mas o brilhar lá fora é o quê? É ser diferente, fazer diferença. Então, quando Deus manda colocar o sangue nos umbrais das portas, era Deus dizendo para Moisés, Moisés, toda marca que o Egito impôs em vocês, a partir de hoje, do novo, eu apago todas elas. Aleluia. Tudo que o mundo marcou você, o sangue do Cordeiro tem poder de apagar todas elas. Quem olhar, John, para você, não vai ver seu passado. Vai ver o novo que o sangue de Cristo gerou na sua vida. Compreende? Então, o verdadeiro significado da Páscoa é isso, passar por cima, porque quem tinha a marca do sangue sobreviveu. Sobreviveu. E Deus dá a ordem, comem depressa. Olha no texto, depois vocês leem aí, que já passou da hora. Vocês vestem, cingem as roupas, calças, sandálias. Deus mandou eles comer depressa e comer assado. Por que tinha que ser assado? Não podia ser cozido. Não poderia comer cru. Né? Por que assado? Porque assado na brasa, a carne passaria pelo fogo. Porque não tem como você viver uma nova vida se não passar a não ser purificado pelo fogo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. E ali está representando também que Jesus passaria pelo juízo de Deus, por nossa causa, sendo o cordeiro, para nos tirar do Egito. Aí Deus fala bem assim, ó, vocês vão comer o cordeiro por completo, cabeça. Você leu aí, frissuras. O que são frissuras? São os pequenos órgãos do animal. Vai comer as patas, vai comer tudo, não vai deixar nada. É isso que Deus está falando. Quando vocês sentarem na mesa para comer o cordeiro, vocês não vão só comer o filé, a parte boa. Vocês vão comer tudo. Sabe por quê que Deus falou que tinha que comer tudo? Porque não tem como você experimentar Jesus por partes. Oh, aleluia. Meu Deus. Aleluia. Palavra, hein? Não tem como você experimentar Jesus em partes. Deus te quer por inteiro. Glória a Deus. Quem se assenta na mesa do Cordeiro tem que viver a vida do Cordeiro. Deus não quer você por parte, Deus não quer você por metade, Deus quer você por inteiro, que você se entrega por inteiro para Ele. Não tem como eu viver uma vida na igreja e uma vida fora da igreja. Não tem como, né, uma fonte jorrar 2 tipos de água. Entende? Não tem como. Então, uma vez que eu experimento do Cordeiro, eu tenho que comer dele por inteiro, eu tenho que ter ele por inteiro dentro de mim, não só a parte que me convém. Isso não é evangelho. Isso não é a verdadeira Páscoa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E para encerrar, a Bíblia vai dizer que eles tinham que comer com ervas amargas. Por que ervas amargas? Essas ervas amargas poderiam ser a rúcula, poderia ser a folha de boldo, porque as ervas amargas representavam o tempo de sofrimento do Egito de escravidão.
Todas as vezes que eles comessem da Páscoa e comessem a erva amarga e a amargura viesse na boca, é para eles lembrarem do quê? Da onde Deus tirou eles. Porque uma vida sem Jesus é uma vida amarga. Uma vida sem Jesus é uma vida de amargura. Aleluia. Compreendem? Sim. Então, a Páscoa é essa, a verdadeira Páscoa, biblicamente falando, ficou muita coisa para trás, não tem mais tempo para falar, muita coisa mesmo, mas o que é a Páscoa, de forma resumida? A Páscoa, como eu comemoro ela, como que eu pratico ela no meu dia a dia, no meu cotidiano, na minha vida cristã. Todos os dias, lembre-se que Jesus te libertou do pecado, do domínio do pecado. Jesus te deu uma nova vida. Jesus te selou com o Espírito Santo, marcou com o sangue dele. Por meio do sangue dele adquirimos nova vida. Estávamos afastados, agora estamos perto. Jesus morreu como Cordeiro Pascal, porque a cruz era para mim, a cruz era para todos nós. Mas Jesus sumiu ao lugar, a morte foi vicária, trocou de lugar com nós. Entende? Então a verdadeira Páscoa é essa. A verdadeira Páscoa não é simplesmente comer ovo de chocolate, não é simplesmente ter uma imagem de um coelho. A verdadeira Páscoa é ter Jesus como centro. É ter uma vida de santidade, uma vida, saber que Deus tirou você de um mundo de pecado e colocou você, né, na igreja para viver uma nova vida, desfrutar o melhor de Deus. Então, que nós possamos, né, viver a partir de hoje, crer e acreditar no que a Bíblia diz sobre a verdadeira Páscoa. Assim, eu fecho minha oportunidade aqui. Desculpa pelo tempo. Imagina. Muito rico. Tá? Agradeço muito pela oportunidade. Viu? Fiquei muito feliz de poder compartilhar aqui com vocês e agregar em prol do reino. Nós também ficamos muito felizes de ter essa participação aqui. E antes de, né, a gente finalizar, eu gostaria de dizer uma coisa que ficou no meu coração desde o início, quando você começou a falar, que nós precisamos ter Jesus nessa festa, ter Jesus na nossa vida e acessá-lo. Né? Porque eles estavam ali na festa, mas se não acessassem, não teriam água transformada em vinho. Não teriam essa transformação, não realmente esse milagre que foi a primeira transformação de Cristo, justamente porque acessaram ele. Então, que nós tenhamos esse Jesus perto de nós, mas que nós o acessemos. Porque tê-lo por perto e não usá-lo, e não tê-lo, né, não de forma pejorativa. Né? Exatamente, mas se a gente não acessar o poder de Deus, a gente vai, que tipo de experiência vamos ter? Pela metade? Né, como você mesmo disse, que tenhamos Jesus Cristo, que acessemos ele por completo, assim como ele fará conosco. Porque com Jesus não é você colocar a ponta do pé, mas é o corpo inteiro. O mergulho com Cristo é o corpo inteiro. Né? Então, viver toda essa experiência não existe, não tem como. Né? É como você mesmo disse, estar no muro, um lado cá, um lado lá, não existe. Então, o que ficou muito no meu coração é dizer para as pessoas, acessem a Jesus por completo. Para você ter essa vida transformada, para você viver verdadeiramente essa Páscoa durante todo o ano, não apenas um dia ou 40 dias. Então, acessem ele durante todo o ano. Viva ele o ano todo. E não apenas um único dia e tenha essa santidade por poucos dias do ano, mas sim por completo. Mas isso é diariamente, com jejum, com oração, com busca, com leitura de palavra, ajudando outras pessoas, porque assim você faz por Cristo também. Ore uns pelos outros, faça os seus sacrifícios, faça as suas renúncias. E eu estou muito feliz de ter tido essa palavra, esse momento incrível que nós tivemos, conhecer um pouco da sua vida, um pouco do conhecimento que Jesus tem colocado nas suas mãos e dentro do seu coração. Eu estou muito feliz, Vinícius. Deus abençoe. Amém. Felicidade de poder participar, de poder agregar, né? Sempre que vocês precisarem e eu tendo disponibilidade, vai ser um prazer poder estar aqui e compartilhar com vocês. E essa mensagem possa alcançar muitos corações, né? Que as pessoas venham de fato entender. E sei que você falou sobre acessar, de fato, o segredo é isso aí. Jesus é uma porta. Não adianta a porta estar aberta se não passar por ela. Essa é a verdade, né? A porta, ela está aberta, mas, infelizmente, nem todo mundo tem disponibilidade de passar por ela. Lembrando que para passar pela porta, você precisa dar o primeiro passo.
né? E nem essas pessoas querem. Porque a Páscoa, algo que até ficou para trás aqui, porque a Páscoa é renúncia, é renunciar, entende? Porque quando a gente entra na questão da ceia, você vai entender que os judeus, eles renunciaram à lei, algo que era da tradição deles, porque o judeu, ele jamais vai ingerir sangue, né? Literalmente sangue. Jesus vem com a proposta, pega um vinho e fala bem assim, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Por mais que é de forma simbólica, mas quando eles estavam tomando aquele vinho, é como se estivessem ingerindo o que para dentro? Sangue. Sim. Então, como eles estavam ingerindo aquilo ali, né, trazendo Cristo para dentro deles, estão renunciando tudo aquilo que eles tiveram. E como eu disse aqui, o Israel permaneceu 430 anos dentro do Egito. Para sair dali, teve que ter uma ruptura, uma renúncia. Entende? Então, para resumir tudo, o que é a Páscoa? Entende que a Páscoa também é uma renúncia. É você renunciar aos seus prazeres, é você renunciar à sua vida, né, para ter uma vida de santidade ao Senhor, que eu tenho certeza que Ele nos recompensará. Amém? É muito gratificante, né? A gente estar aqui hoje e ouvir tudo isso que você nos trouxe, né, Vinícius? Porque a vida Amém. cristã, como você mesmo falou, não é fácil, né? Não é nada fácil. Mas, como você... Oi? Só quem vive sabe. Só quem vive sabe, exatamente. Mas como ele mesmo disse, quando você acessa, experimenta uma partezinha de Jesus, você quer tê-lo por completo. Não tem como você acessar um pouquinho e não querer todo o resto, né? Então, é o que nós convidamos vocês, todos que estão nos assistindo hoje, a acessar Cristo, a acessar Ele para a sua vida, renunciar à sua própria vida para viver a vida dele. Verdade. Glória a Deus. Vinícius, nós te agradecemos pela participação, por ter disponibilizado um pouco da sua agenda. Gente, se vocês querem o Vinícius aqui de novo, comentem aí, mandem mensagens pedindo ainda mais. Eu já estou aqui cheio de ideias para fazer parte 2, parte 3, e eu tenho certeza que o Vinícius agradeço muito mais. Né? Então, assim, escrevam pra gente se vocês querem o Vinícius aqui de novo, e que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, Vinícius. Eu tenho o maior prazer de poder conhecer tantas pessoas a partir desse projeto que o Senhor colocou nas nossas vidas, e você é uma dessas pessoas. Que Deus abençoe seu ministério, a sua vida, a sua família, a todos da sua casa, as suas gerações, em nome de Jesus. Jesus. Fiquei muito feliz de coração mesmo, tá? Agradeço mais uma vez. Sempre que vocês precisarem, Vanessa, John, foi um prazer também te conhecer. Vanessa, a gente já congrega junto, né, Vanessa? Sim, a gente congrega junto na Igreja Geração Refúgio, né? O Vinícius congrega conosco na Igreja Geração Refúgio, e é uma bênção, né, Vinícius? Bem. Estamos lá. Amanhã mesmo nós estamos em Minas Gerais para conhecer a igreja de vocês, que eu estou curiosíssimo. Eu já falei que eu sou um grande admirador do projeto do Pastor Iris e da Pastora Fran, e agora conhecendo tantas pessoas da igreja, eu fico ainda mais curioso para vê-los de perto. Vai ser maravilhoso quando a gente tiver esse tempo, que Deus preparar. Não, Vanessa, não é puxando sardinha, não, mas eu vou falar uma coisa. Não estou falando, vocês vão entender o que eu quero dizer, né? Como eu saio muito para pregar, né, em muitos lugares, e, cara, por mais que você esteja nos melhores lugares, mas não tem coisa melhor do que você estar na sua casa, né? É onde você se sente bem, você conhece todo mundo, mas não é porque é a igreja que eu congrego, sabe, que eu estou ali, eu falo porque como eu vou em muito lugar, a igreja nossa tem sido uma igreja muito referência nesse quesito, sabe? Eu percebo, assim, que desde o Ministério de Louvor até o porteiro ali, os pregadores que sobem, todos tão preparados, sabe? Sobem ali e dão o seu melhor, fazem com excelência. Não é feita aquela coisa assim, feita de qualquer jeito, sabe? Aquele culto meia boca. Não tem um culto que a gente não vai ali que você não sai diferente, não sai transformado. Entende? E vai ser um prazer receber o Sávio. Isso é uma honra. Faz mesmo visita para nós lá, vai ser bênção. Verdade. É como o Vinícius falou, não é puxando a sardinha, não, para a gente, mas é uma bênção, né? Toda a estrutura, todo o culto que nós prestamos, todos os cultos, todos os dias ali,
tem sido bênção, e Deus tem derramado a assunção ao seu poder no nosso meio. E sobre os pregadores preparados que sobem àquele altar, né? Tá aí o Vinícius, que, como vocês puderam ver. Então, não só o John vai ser muito bem-vindo quando ele vier, mas todos vocês que estão nos assistindo, que residem e moram em Nova Serrana, sejam nossos convidados, né, Vinícius? Sim, tá mais convidados. Amanhã tem culto, 6 horas da tarde. Oi? Qual horário, perdão? Às 18 horas. Maravilha. Vocês que moram na região de Nova Serrana estão convidados ao culto de 18 horas da Igreja Geração Refúgio. É um culto poderosíssimo, com pessoas que são incríveis, direcionadas por Deus, com toda uma liturgia pensada e presenteada por Cristo para poder edificar as nossas vidas. Vinícius, muito obrigado mais uma vez. Que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar, você, sua geração, seu ministério, e continuar usando você poderosamente como foi hoje. Amém. Em nome de Jesus. Agradeço mais uma vez, Vanessa. Obrigado pelo convite. John, prazer conhecer. E torno a dizer, precisamos à disposição. Glória a Deus. Amém, Vinícius. Gratidão, viu, pela sua presença marcante aqui conosco. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. E você, pessoal, você, ouvinte que está aí nos assistindo, se você foi tocado por Jesus assim como eu fui, é inconfundível. É inconfundível quando uma palavra que vem direto do céu, quentinha, que ela toca o nosso coração, a gente não se sinta afrontado a mudar tantas coisas que a gente identifica durante essa conversa, né, Vanessa? Então, você que está aí, que está ouvindo, que ouviu isso, que quer voltar toda essa conversa para ouvir novamente, e pensa em, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar, eu preciso viver verdadeiramente essa Páscoa durante todo o ano, e não sabe como, eu te convido a conhecer alguma igreja que professa a verdadeira fé, a verdadeira palavra de Deus, né, que contém a verdadeira palavra de Deus, a aceitar Jesus, buscar um líder espiritual que possa, junto com você, confessar que Jesus Cristo é o único salvador suficiente da sua vida, né? Então busca essa igreja, aceite a Jesus, venha fazer parte desse corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo, que tem preparado uma festa incrível de bodas para quando Jesus vir. Então, assim como o nosso querido Vinícius Chamoni comentou, Jesus Cristo, Jesus e Deus são seres de festas, são deuses de festas. Então, nós temos o prazer de participar dessa festa junto com você e queremos ter você junto lá com a gente. Em nome de Jesus. Van, muito obrigado pelo espaço mais uma vez. John, eu que agradeço, mas eu queria complementar aqui o seguinte, né? Essa semana eu estava lendo sobre a passagem dos discípulos no caminho de Emaús, né? Quando Jesus caminhou com eles e eles não o conheceram, e no momento do partir do pão, eles puderam reconhecer Jesus. E eles falaram uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui hoje. Falaram um para o outro quando Jesus desapareceu, naquele momento. Você pode sentir como, quando ele falava, nosso coração queimava. Você sentiu isso também? E eu não foi diferente hoje. Enquanto o Vinícius falava, o nosso coração queimava, né? Em ouvir sobre a verdadeira Páscoa, né? Que você aí que também sentiu o seu coração queimar, sentiu o seu coração aconchegado com essa palavra. Faça como o John já os orientou, procure uma igreja, procure a Jesus para acessá-lo por completo, porque ele é muito maravilhoso. A verdadeira Páscoa é Cristo, né? Coisa linda. E também, John, para finalizar, a gente quer dar um recadinho para a galera. Este é o nosso último episódio da temporada, não é mesmo? Exatamente, mas olha, calma, é o último episódio, mas não é o fim do projeto. Deus está preparando coisas ainda maiores do que essa temporada. Então nós estamos separando todos os episódios, tudo em temporadas específicas. Então são grupos de episódios que fazem parte de uma temporada. Assim como é em tantos lugares que você assiste séries por aí. Mas aqui é ainda melhor, porque aqui contém a verdadeira palavra e a verdadeira felicidade.
Então, nós estamos finalizando essa temporada com essa palavra incrível, que é a palavra da Páscoa. Nós entraremos em um recesso, porque nós estamos preparando outras coisas. Deus está preparando e vai nos entregar coisas ainda maiores para poder fazer na próxima temporada. Nos acompanhem aqui, nós lançaremos alguns vídeos, algumas notificações, algumas coisas diferentes, então nos acompanhem. Daqueles dias que você já conhece que o Pode Live funciona. Então, fiquem ligados, porque a gente vai sair lançando por aí spoiler de muita coisa, e vai ser incrível. A gente está muito feliz de estar aqui perto de vocês, de poder conhecer vocês um pouco mais. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esses vídeos. Nós queremos, em todo vídeo, lembrar que aqui é um espaço para evangelismo, não é um espaço para nos apresentarmos, para ficarmos famosos ou ter regalias por aí, mas queremos literalmente alcançar vidas, alcançar pessoas para o reino de Cristo. Deus nos chamou para esse propósito. E se você tem um testemunho para contar, peça para Deus direcionar o nosso coração até você, porque o nosso propósito aqui é totalmente direcionado por Cristo, não pela nossa vontade. Graças a Deus por isso, porque quando é direcionado por Cristo, certo, é bom, perfeito e agradável, né, Vanessa? Verdade, John. E esse recesso será breve. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Já já a gente volta e a gente vai estar em off em algum tempinho, bem pequeno, tá? Mas já a gente está de volta. E enquanto isso, a gente vai estar o quê? Trabalhando nesse projeto, trazendo coisas muito boas para vocês aqui. Em breve a gente volta aí com os ao vivo toda segunda, né, John? Toda segunda-feira, no horário que você já conhece, e sempre nos acompanhe nas redes sociais. Temos o Instagram também, entramos no Spotify. Então, você que não gosta muito, ou é melhor você ouvir o episódio ao invés de assisti-lo, estamos te convidando a entrar no Spotify e nos escutar lá também. Então, você dentro do ônibus, dentro do carro, durante lá o trabalho do seu escritório, do seu trabalho do dia a dia. Então, você pode também nos escutar e ser edificado. E envie para todas as pessoas. A você, meu querido, um beijo, que Deus em Cristo que Jesus Cristo possa abençoar a sua vida. E em nome de Jesus, siga as nossas páginas, se inscreva aqui, comente para que todas as pessoas sejam alcançadas. Van, um beijo, te amo em Cristo Jesus. Até a próxima. Galera, um beijo, que as bênçãos do Senhor sejam constantes na vida de vocês. E um beijo, John, também amo você, amo vocês todos que têm nos apoiado nesse projeto. Deus os abençoe. Já já a gente volta. Fica com Deus. Um beijo, galera. Tchau! Tchau!